Olá pessoal, mais uma questão envolvendo razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Aqui queremos encontrar o valor de x e vocês vão notar que aumentamos um pouco o grau de dificuldade. Inicialmente eu vou estar fazendo o seguinte: esta medida que vai deste ponto até este outro ponto aqui, desse triângulo menor, eu estarei chamando de y. E assim eu posso utilizar as razões trigonométricas. Lembrando que eu estou levando em consideração apenas esse triângulo menor, onde o ângulo dele é de 30 graus. Então podemos falar em relação ao ângulo de 30 graus. Temos aqui o cateto oposto, que é chamado de y, e temos o cateto adjacente, que foi dado em média 10. Quando temos o cateto oposto e o adjacente, utilizamos a tangente. Então podemos falar que a tangente de 30 graus é igual ao oposto, que eu chamei de y, dividido pelo adjacente, que foi fornecido e vale 10. A tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. E aqui eu vou estar multiplicando em cruz. 3 vezes y dá 3y, que é igual a 10 vezes raiz de 3, que dá 10 raiz quadrada de 3. Então o y é igual a 10 raiz quadrada de 3 sobre o 3, que é este segmento de ré. Vai deste ponto até este ponto. Para encontrarmos o valor de x, eu devo considerar esse triângulo maior aqui, onde o seu ângulo é de 60 graus, este cateto é a soma de x mais y, e este outro cateto formado pela base foi dado em média 10. Então podemos falar que a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é x mais y, e o valor de y nós temos, ele vale 10 raiz de 3 sobre 3. E tudo isso eu devo dividir pelo cateto adjacente, e ele vale 10. A tangente de 60 graus, pela tabela dos ângulos notáveis, sabemos que vale raiz de 3, que é igual a esta conta aqui, eu estarei fazendo aqui embaixo e substituindo o valor aqui em cima. Então, primeiro resolvendo só a parte do numerador. Denominadores são diferentes, pois aqui, quando não tem nada embaixo, temos o número 1. O MMC de 3 de 1 é 3. Então, ficamos com 3, dividido por 1, que dá 3, vezes x, dá 3x. Copiei o sinal de mais. Novamente, o 3 dividido por esse 3 dá 1, vezes 10 raiz de 3, dá 10 raiz de 3. E este resultado eu ainda devo dividir por esse 10. Divisão de fração. Conservamos a primeira, que é 3x mais 10 raiz de 3 sobre 3, vezes o inverso da segunda. O inverso de 10 é 1/10. E assim ficamos com 1 vezes 3x dá 3x, mais 1 vezes 10 raiz de 3 dá 10 raiz de 3, e 3 vezes 10 dá 30. Sendo assim, no lugar dessa divisão de fração, eu posso colocar 3x mais 10 raiz de 3 dividido por 30, que é este resultado aqui. Novamente, eu devo multiplicar cruzado, lembrando que quando não tem nada aqui temos o número 1. 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. 1 vezes esses valores dá eles mesmos. 3x mais 10 raiz de 3. Aqui acontece o seguinte: se 30 raiz de 3 é igual a 3x mais 10 raiz de 3, se eu trocar todos os valores ao mesmo tempo, eu não preciso alterar o sinal. Então ficamos com 3x mais 10 raiz de 3, que é igual a 30 raiz de 3. Mostrando novamente o que eu fiz aqui. Se esse valor é igual a tudo isto que eu pus aqui, é igual a esse valor. E assim não precisamos fazer regra de sinal, ok? Então 3x é igual a 30 raiz de 3. Era mais 10 raiz de 3? Vem para cá, menos 10 raiz de 3.
Eu só fiz essa passagem aqui para não termos que multiplicar toda a equação por menos 1. Então o x é igual a 30 raiz de 3 menos 10 raiz de 3, dá 20 raiz de 3. E esse 3 que estava multiplicando, eu passo para cá dividindo. Resposta, x é igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Uma observação. E se eu quisesse saber o valor deste cateto, que é a soma de x mais y? Eu vou deixar o resultado como atividade para vocês, então eu peço que deixe nos comentários quanto que dá a soma de 10 raiz de 3 sobre 3 mais 20 raiz de 3 sobre 3. É uma atividade simples, porém importante na hora de resolver esse tipo de questão. Espero que tenham entendido a explicação, um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.